Caiu! Dia de queda no Ibovespa hoje, bolsa caiu, por quê? Estava se segurando ali, muitos investidores aproveitando oportunidades, só que chegou ali por 3 horas da tarde, não sustentou. Petrobras ajudou, o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, foi lá no Senado, disse que Petrobras vai aumentar o preço da gasolina, do combustível, quantas vezes forem necessárias. Isso ajudou a cotação das ações. O Bovespa estava subindo, estava animado hoje, mas aí veio a ata do Fed. Tem todas as preocupações com o mercado imobiliário na China, que a China está aí rateando já há algum tempo, não está crescendo, o mercado muito ressabiado com tudo isso. Só que a gente teve hoje a fala do Campos Neto, do presidente do Banco Central, dizendo, pela manhã, dizendo que o Banco Central, o Copom, tem que ser muito vigilante com a inflação. Esse efeito da inflação e a taxa de juros, ela tem se mostrado, tem demorado, a inflação tem demorado mais a ceder do que o normal. Então, o Banco Central tem que continuar vigilante para trazer a inflação para o centro da meta de 3%. O mercado já fica assim, será que a Selic vai cair menos do que se imaginava? Tem, mas esse é um discurso muito, muito comum do presidente do Banco Central, de falar que tem que ter essa vigilância, porque tem que ter mesmo. Só que aí, às 3 horas da tarde, saiu a ata do Fed, que é o quê? O Fed é o Banco Central americano, o Federal Reserve, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos. Eles também se reúnem para a decisão de taxa de juros, igual o nosso Copom, mesma coisa, acontece no mundo inteiro. E aí saiu a ata ali do que a galera discute, do que o pessoal pensou. E aí é unânime a posição deles de que a inflação lá fora está muito resistente e de que eles também não têm essa ideia de quanto tempo vai demorar para se ter um efeito mais prático na inflação, que se possa medir melhor na inflação com essa alta dos juros lá nos Estados Unidos. Por quanto tempo o juro precisa ficar alto, ninguém sabe ainda. E aí o que aconteceu? Mercados viraram, a bolsa daqui caiu, porque dá a entender que eles podem continuar subindo o juro por lá. E isso é ruim para a bolsa de uma maneira geral, né? É ruim porque a gente tem o mercado de renda fixa lá pagando mais, você aqui pagando menos, fuga de capitais para lá, esse capital que gira, e aí a nossa bolsa caiu no dia de hoje, tá? Por isso que a gente tem esse movimento de queda, hoje que era para ser um movimento de recuperação, a bolsa estava indo bem, Vale inclusive estava até subindo, mas virou também, mas era para a gente ter um movimento mais interessante e não teve, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos ativos no próprio Ibov, né? Que deixou um sinal bem feio para a gente. O que aconteceu? O Ibov, ele tinha que se segurar aqui na média de 72 períodos, falei isso ontem, e acabou furando. Olha como ele trabalhou aqui na parte de cima e aí deu uma virada. Vou botar aqui no gráfico de 1 minuto para a gente ver, ó. Tava indo bem pra caramba, até aqui a hora do almoço, aí deu uma lateralizada. Quando chegou aqui 3 horas da tarde, afundou. Depois da ata do Fed, do Banco Central Americano, afundou. Ainda estava positivo, né? Foi lá na euforia, voltou, mas como abriu aqui embaixo, ainda estava positivo, mas depois da ata do Fed, caiu e caiu e caiu o Ibovespa, tá? E aí, qual é a sinalização ruim disso? Que a gente rompeu aqui, ó, todos os pontos de suporte, todos os fundos aqui, pontos de suporte, média de 72 períodos, e aí isso significa que começa o movimento de baixa. Antes a gente tinha um movimento apenas de correção, mas a se confirmar, porque um único candle não mostra tendência, a se confirmar, amanhã trabalhando abaixo do 115,533, a se confirmar esse movimento de baixa,
as médias tendem a cruzar para baixo, revertendo tendência de alta para tendência de baixa. E aí, vamos até botar aqui o suporte dele, que é lá na região dos 108.193 pontos, tá? Entrando em tendência de baixa, passa a ter alvo aqui nos 108 mil pontos. Vamos ver como é que está lá no semanal. O semanal ele está um movimento de consolidação, né? Bem claro. 3 toques claros aqui, né? A gente chegou no terceiro ponto e aí está preso aqui dentro dessa consolidação já há bastante tempo o Ibovespa. É mais ou menos o que mostra no diário também. Aqui no semanal, ele tem o suporte da média de 72 períodos, ali na região de 111 mil pontos, que é acima desse 108 aqui, que é o suporte que eu marquei lá no diário. 108, 193, tem um suporte aí nos 111, 189 do semanal. Quando a gente dá esse zoom aqui, e aí olha esse movimento aqui, vê os mesmos 3 topos. Topo triplo que a gente viu lá no semanal, a gente vê aqui no diário. Mesma consolidação, mesmo movimento, só a média móvel de 72 que tem valores diferentes. Mas vamos aguardar para ver se o Ibovespa vai virar para baixo, tá? Petrobras segurando lá em cima, tá pedindo o Smart Hedge, está bem interessante para montar aí uma operação de Smart Hedge. Provavelmente eu vou fazer isso amanhã. Ontem eu fiz a Seagull em Vale, que acelerou a queda aqui. Eu vendi put aqui embaixo. Comprei call no mais ou menos aqui, eu comprei call. E eu vim de call aqui em cima. Só que como eu ganhei dinheiro, eu acabei vendendo menos call do que eu comprei. Então eu estou comprado a seco em call e estou vendido em call aqui, coberto pela call comprada e tudo isso financiado pela put vendida, tá? Como Vale caiu um pouco mais hoje, estava até positiva, na parte da manhã estava interessante, mas como ela caiu, amanhã também deve ficar interessante o movimento aí para Seagull, para esse tipo de operação em Vale, que eu gosto de operar Vale, Petri, essas as ações mais voláteis, mais cíclicas, com o ciclo aí das commodities, eu gosto de operar através de derivativos, né? Então, estou fazendo operação aí através de derivativos. Petrobras, devo montar a operação amanhã e Vale, montei ontem e amanhã, se continuar assim, talvez eu aumente até a posição. Tá? Vencimento para Vale, eu escolhi para setembro. YouTube positivou, mas ainda trabalhando abaixo da média de 72 períodos. Ainda está lá, médias se cruzando, o início do cruzamento revertendo a tendência de baixa, pouco a pouco está querendo olhar mais para baixo. Itaúsa consolidando aqui, ainda acima da média de 72 períodos, ainda olhando mais para cima. Banco do Brasil hoje positiva, se segurando também na média de 72 períodos, mostrando toda a sua resiliência. Bradesco, mais um dia de queda, e o que a gente espera de Bradesco, que cai um pouco mais, né? Tem alvo aqui no 15,10 para a gente cair um pouco mais. Para você que está me perguntando, professor, o que é isso? Seagull, Smart Hedge, são estruturas com opções, é um monte de coisa aí que a gente que eu trabalho com os meus alunos e que, inclusive, eu vou aprofundar lá no MBA. E aqui já fica o meu convite para você que está me assistindo. Ainda tem algumas poucas vagas. O MBA é o meu projeto mais amplo e completo. O link para você participar está aqui na descrição. É o www.mbadomira.com. Você consegue ainda uma das poucas vagas que tem. E vai ser o meu projeto mais completo. Não pretendo fazer nada tão completo como o MBA, nada. E, por enquanto, eu nem pretendo fazer outra turma de MBA. Por enquanto, o que eu tenho na cabeça é apenas essa turma, entregar tudo para essa turma. Ah, Mira, isso é papo de marqueteiro.
eu não sou marqueteiro. Quem me conhece sabe, palavra de mira não faz curva. Não estou dizendo que não vou fazer, mas na minha cabeça, por enquanto, não tem nada que justifique ter outra turma, porque eu estou apenas realizando meu sonho de entregar um conteúdo extremamente robusto por um preço muito, muito barato que o mercado não faz. Então, eu vou realizar esse meu sonho. Eu não tenho nenhum objetivo de ficar fazendo a cada 6 meses nova turma, nem nada disso, porque é apenas para realizar um sonho. Beleza? Por isso, reforço o convite, faça parte do MBA, ainda dá tempo, está nas primeiras aulas ali sobre planejamento financeiro, dá para todo mundo entrar, recuperar. Ainda não teve nem a primeira aula ao vivo, que é amanhã. Então, você consegue de boa entrar agora no MBA e não perde essa oportunidade, tá? Deixa eu dar uma olhada no Bitcoin antes de passar para os ativos. Vocês estão pedindo aí VEG, que derreteu hoje, teve recomendação, foi rebaixada pela XP de compra para neutra e isso derreteu o preço de VEG, tá? Mas vamos falar primeiro do Bitcoin, que está andando de lado, né? Bitcoin aí andando de lado sobre a média de 72 períodos. Nada de movimento tão significativo para o Bitcoin para acreditar que ele vai subir. Tá? A tendência é de alta, médias cruzadas para cima, a volatilidade está reduzindo, mas a gente não tem nenhum drive para fazer o Bitcoin, caramba, agora ele vai explodir. Isso é muito bom, porque fica mais fácil da gente efetuar compras. De repente, consegue comprar duas vezes, meses diferentes, numa mesma faixa de preço. Tá? Ali perto da região dos 29 mil dólares, que é um preço interessante. A gente tem aí o Bitcoin com um evento no ano que vem, o halving do Bitcoin, deve dar uma agitada no mercado cripto e tem potencial para fazer com que o Bitcoin valorize. Mas é só para o ano que vem. Até lá você pode ir comprando aos pouquinhos para fazer o DCA, o Dollar Cost Average, que é a melhor, que é tipo compra todo mês, que é a melhor estratégia para renda variável, não Bitcoin, mas para renda variável, principalmente quando a gente está falando de ações perenes. Essa compra constante ela é a melhor estratégia, tá? Mas isso aí a gente fala outro dia. Ethereum trabalhando abaixo da média de 72 períodos, médias cruzadas para baixo, né? Trabalhando aqui um pouquinho, querendo cair. Tem suporte lá na região dos 1.600 dólares aqui, tá? Ela caiu, voltou na média de 72 períodos e agora fazendo uma tendência de baixa, mas sem muita força, tá? Querendo andar mais de lado. Ethereum, Bitcoin, a impressão que a gente tem é que vai continuar andando de lado. Já Ethereum querendo entregar a paçoca, querendo ir aí cair. Vamos ver até onde Ethereum vai nesse movimento mais para baixo do que para cima. Deixa eu ver quais os ativos vocês estão pedindo aí. Os principais eu já olhei. Vamos dar uma olhada nos ativos que vocês estão pedindo no chat. Carrefour caindo, né? Ficou ainda mais barato, né? 11,54, não, 11,26, fechamento de Carrefour, ficou ainda mais barato. Vamos dar uma olhada em VEG. VEG caiu, fez um pivô de alta bem interessante, né? Tinha feito um pivô de alta aqui e aí caiu com essa recomendação para neutra, ou seja, nada de grandes expectativas sobre VEG. Isso tende a puxar VEG um pouco mais para baixo. Essa avaliação é aquela avaliação que eu fiz lá atrás, no ano passado, no começo desse ano, sobre o desempenho de VEG, que é uma empresa excelente, fantástica, porém a gente tem um problema com VEG, que não é VEG, é a economia mundial. Como ela vende para o mundo inteiro, a maior parte da receita dela vem de fora e não do Brasil, se a economia mundial não cresce, não tem jeito. E aí, se o dólar cai para completar, aí que a receita dela diminui mais ainda, porque ela está vendendo menos e recebe em dólar. O dólar está valendo menos, aí a gente tem uma redução de receita da VEG, de vendas, né? Vendas totais, o valor em real acaba diminuindo. Bem que recentemente o dólar deu uma subida, deu uma melhoradinha, mas mesmo assim acaba impactando negativamente para a VEG. A gente não tem uma expectativa de que, caramba, ela vai ter que se reinventar, fazer uma mágica muito grande para justificar um crescimento aí
das suas receitas, tá? Isso é o que justifica a queda, é o que justifica a análise da XP, que é a análise que o BB já tinha feito, que é a análise que eu já tinha feito para vocês lá atrás. Todo mundo aí olhando da mesma maneira, porque não tem o que inventar, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ju mandou superchat, obrigado, Ju. L Rei 3. L Rei. Lojas Renner em tendência de baixa. Fez aquele movimento de furou a média para baixo, voltou até a média de 72 períodos e voltou a cair, o que é um pivô de baixa clássico, né? Vamos olhar aqui esses valores do pivô de baixa, tá? Alvo em 15 e 16 para a Lojas Renner, que é uma baita empresa, mas essa competição com o varejo chinês de roupas, das coisas que faz Lojas Renner, tem atrapalhado bastante o negócio da Renner, e embora seja uma empresa muito interessante, ela tem sofrido muito no curto prazo, tá? Tendência de baixa, alvo nos 15 e 16 é o que a gente espera aí para a Renner, tá? Tá rompendo a cabeça do pivô, que é esse daqui, é porque o pivô de cabeça para baixo, né, que é para baixo, é um pivô de cabeça para baixo, tá? A cabeça dele é aqui, rompendo, confirmando a tendência com o rompimento que ela tem feito esses últimos 3 dias, tá? Magazine Luiza, Magalu tinha derretido com o resultado do balanço, né? Divulgou o resultado aí, resultado ruim, prejuízo, o mercado não gostou e ela caiu pra caramba aí, chegou a 2,53, mas hoje já subiu bem, alta bem firme aí de Magalu, subindo 7,22%, tá? Achei que porque eu vi ontem que ela fez esse candle aqui por conta do resultado. Eu falei, vamos ver onde ela vai parar, porque ela tinha alvo aqui nos 2,35. Eu falei, tá bacana para montar alguma estrutura, alguma coisa aí na região de suporte, embora a tendência dela seja de baixa, tá? Tendência clara de baixa, mas ela acabou recuperando e tende a voltar agora na média de 72 períodos, região de 3,30. Mas a tendência ainda é de baixa. Vamos fazer um Fibonacci aqui para ver até onde a gente pode esperar essa queda de Magazine Luiza. 2,19 é alvo na queda. Vamos ver se ela vai de fato cair ou se ela vai se segurar dessa região aqui até que, de fato, a Selic continue em queda e isso consiga provocar alguma recuperação para a Magazine Luiza, tá? No momento ela está em tendência de baixa, médias cruzadas para baixo. Médias cruzaram aqui, ela caiu, corrigiu até a média de 72 períodos e voltou a cair, tá? Cogna subiu, né? Tendência de alta, subiu para caramba, aí começou a andar de lado e deu uma corrigida essa semana. Por enquanto, a gente ainda tem tendência de alta, porque as médias estão cruzadas para cima e ela está amparada ali, se segurou na média de 72 períodos, tá? Teve uma semana aí ruim, as educacionais, como geral, com o MEC, com o STF, mandando ampliar a quantidade de cursos de medicina pelo país, espalhar e ampliar as empresas que têm curso de medicina, todas elas, a Edux, da Estácio, Ser Educacional, todas as empresas caíram essa semana por conta dessa decisão do STF em ampliar pelo Brasil inteiro cursos de medicina, né? É interessante, porque se você bota um polo de uma universidade faz medicina, você vai levar médico, de repente, lá para o interior, né? Que é uma deficiência muito grande que a gente tem no Brasil, tá? Agora, se é certo, se é errado, eu olho o preço e ganho dinheiro com isso. Não sou aqui analista político para dizer, nem analista econômico, eu sou analista de investimentos. O meu negócio é ganhar dinheiro, tá? Para dizer se é certo, se é errado, fazer nenhum juízo de valor. E vem, que a Cássia perguntou, mandou superchat também, Cássia, obrigado. E vem, comprar Iven agora, sobe bem esse ou no ano que vem? Cássia, eu recomendei Iven aqui, ó. Eu falei para os meus alunos, entrou na carteira aqui. E aí ela subiu 70% já.
num movimento bem manjado de taxa de juros, né? Subiu 70, não, tinha subido 70, mas com essa correção está subindo só uns 50%. A média de 72 períodos é sim uma referência, vale a pena ficar de olho. Parece que ela está parando de cair por aí. Por que ela está parando de cair? Ela fez uns candles maiores, né, umas barras maiores, e agora está fazendo as barrinhas pequenininhas, sem muita vontade de cair. Então essa é sim uma referência interessante para a Even, ali próximo da média de 72 períodos para novas aquisições. Tá? Ela precisa romper essa linha aqui, os 7,42, 7,45, e aí vai lá nos 10,79, é o que a gente tem de expectativa. Tá? Então é um preço interessante para Even sim, mas pensando aí para um prazo bem grande. Eu recomendei ela aqui e 6 meses depois é que a gente está vendo ela aqui em cima. Não é vai subir amanhã. Infelizmente, não é assim que funciona, tá? Luiz, dia 3/9 vai estar lá na Bienal do Rio de Janeiro. Luiz, dia 3/9 estou na Bienal do Rio de Janeiro, às 16 horas. E dia 4, primeira mão, avisando a vocês, em primeira mão, ainda não falei isso publicamente, vou divulgar. Dia 4/9, às 19 horas, no Rio de Janeiro, porque eu vou passar a semana lá no Rio de Janeiro, dia 5 eu vou estar de volta na Bienal, mas no dia 4/9, na Tijuca, que é a região em que eu nasci e que passa boa parte da história do meu livro, que é esse aqui, ó, que chegou ontem. Livro que chegou ontem às livrarias. Já dá para comprar o livro físico e comprar e receber, né? Não precisa mais encomendar. Chegou ontem às livrarias, que foi o aniversário da minha filha Beatriz, foi uma data muito especial, nada melhor do que nesse dia. Eu vou estar na livraria Leitura do Shopping Tijuca, às 19 horas, do dia 4 de setembro. Porque eu pedi com a editora essa data, eu queria que fosse no sábado, né, no dia 9/9, mas a livraria lá não trabalha, não faz lançamento de livro, porque é o dia forte de movimento, e uma tarde de autógrafos acaba com o movimento deles, tá? Mas vou estar no dia 4 na Tijuca, que é a minha área, que é onde eu nasci. Eu nasci no Rio Comprido, né? Mas é parte da Grande Tijuca. Boa parte da minha história se passa naquela região, e eu tinha que estar lá para poder lançar o livro também na Tijuca. E por que eu também quis fazer isso? Porque na Bienal tem que comprar ingresso, né? Tem que pagar ingresso para ir na Bienal. E aí você tem que pagar ingresso para poder me ver, para poder pagar o livro. Lá na Livraria Leitura, a entrada é franca, é gratuita, a entrada no shopping é gratuita. Então, quem quiser, vou estar também na Tijuca no dia 4/9 para receber todas e todos vocês. Beleza? Dá uma olhada em Ambipar. Vamos ver aqui, Ambipar. A MBP3 tinha subido, acho que foi ontem, e subiu para caramba ontem, com reflexo aí dos resultados dela. Deu uma alta significativa de 14%. Ela tinha fechado aqui, e aí no dia seguinte fechou lá nos R$ 24. Hoje já devolveu uma parte dessa alta, mas ainda no movimento interessante. Está presa dentro dessa consolidação aqui, mas esses últimos resultados já são mais animadores, tá? A base sempre é a região mais interessante para compras, e o rompimento desse topo aqui vai abrir espaço para ela buscar aqui os R$ 33, tá? É uma empresa impactada pelo juro, então Selic caindo ajuda a Ambipar, mas é um movimento de corte de Selic, ela não é extremamente imediato. Por quê? Porque até isso ser absorvido pelos balanços, pelos resultados da empresa, leva alguns trimestres. Então a gente tende a ver a Ambipar se valorizando, mas aos pouquinhos. É um movimento mais para longo prazo, tá? Mas está interessante, está dentro da consolidação, mas está interessante, acima da média de 72 períodos, perto aqui da região dos R$ 19. É o melhor preço para compra, mas se ela não voltar até lá, pelo menos ali na média de 72 períodos,
região dos R$ 21, R$ 21,50, também é interessante para Ambipar, tá? Ayrton mandou a pergunta: se a sua esposa não curte acompanhar o mercado e você preza pela separação de bens, independência, a carteira dela é você quem cuida? É um espelho da sua? Ayrton, muito boa pergunta. Sou eu que faço a gestão, dá um trabalho danado, mas eu prezo pela independência da minha esposa, das minhas filhas, então é tudo separado, tudo, todo o patrimônio é separado, está no nome dela, na conta dela, os investimentos, tudo bonitinho, e não é um espelho da minha carteira. Por quê? Porque ela gosta mais de fundos imobiliários, a carteira dela é focada em renda, em geração de renda, e tanto que as contas que eu recebo, eu falo, pô, eu mando para ela pagar, porque ela recebe a renda. A minha carteira é mais voltada para crescimento, porque eu faço trade, mas eu administro as duas carteiras, por quê? Porque lá na Alten, o link está na descrição do meu canal, para quem quiser abrir conta na Alten, tanto a minha conta quanto à conta dela, na minha conta eu habilitei para que ela tenha total acesso e manipule a conta do jeito que quiser, e a conta dela também ela habilitou para que eu possa fazer o que eu quiser, comprar, vender ações. É como se fossem contas conjuntas. Não é, mas é exatamente como se fosse. Porque lá na Alten você tem essa possibilidade. É como se fosse uma procuração, só que não precisa ter uma procuração, é só habilitar dentro do próprio site lá da Alten no BTG, a gente tem essas funções. Então, eu posso administrar a carteira dela plenamente, como eu faço com a da minha filha, da minha sobrinha também, eu tenho acesso lá, também que eu não mexo, são as orientações para o meu irmão, mas das minhas filhas, tudo, eu tenho acesso por lá, e sim, eu faço. O que eu faço? Eu planejo de uma maneira geral, eu olho os ativos de uma maneira geral e completa, como se fosse uma única carteira. E aí tem uma parte mais voltada para renda, tem uma parte mais voltada para crescimento, com ações, com trade, com ativos fora da bolsa. Como vocês sabem, eu comprei 10% do Clube FI no ano passado. Isso é um ativo de crescimento. Espero que cresça, sei lá, pelo menos 10 vezes aí o valor que eu paguei, porque já cresceu acho que umas quatro vezes do valor que eu paguei, mas está em franco crescimento. É o que eu espero. Por isso que eu tenho assim uma visão global sobre toda a grana, e em cima dela eu vou fazendo as alocações, mas olhando tudo, e na prática é dividido, mas a visão ela é sempre global. Beleza? Por que a carteira dela não é espelho da minha? Porque como eu faço trade, e aí, se eu faço trade, e se der algum problema, eu tiver que brigar com a corretora, como é que eu vou brigar na conta dela? Ela que vai ter que brigar, e aí ela não vai querer, não vai esquentar a cabeça com isso, eu é que tenho que falar. Por isso que trade eu faço na minha conta. Eu não fico fazendo essas milhares de coisas mirabolantes na conta dela. Eu faço a minha conta. A conta dela é a conta que tem lá um monte de fundo imobiliário, basicamente quase todos os fundos imobiliários que eu tenho, tirando a LZR, que embora tenha na carteira dela também, porque eu fiz trade no LZR, por isso que tem na minha carteira, mas basicamente todos os fundos imobiliários estão na carteira dela. Tem alguns milhões lá em fundos imobiliários, gerando renda mensal para ela pagar as contas. Ela paga as contas de casa, eu pago ela. É assim que eu faço aqui em casa, beleza? Mary, valeu pelo superchat, Mary. E a Ana Carla mandou o superchat também, obrigado. Pediu Simpar. Simpar que divulgou um resultado bem interessante, o ativo está em tendência de alta, vem um resultado aí legal, corroborando o movimento de alta que já vinha, né, de algum tempo. Ela subiu, corrigiu, está no movimento de alta e agora corrigindo para continuar essa trajetória. Vamos ver até onde a gente espera. Espero Simpar ali no 10,25, já está, né, mas pode chegar até os 9,71. Vamos ver se ela para por aqui para lançar um pivô de alta. Está em tendência de alta, tem alvo primeiro lá no 11,27, depois no 12,07, depois no 12,60, tá? Alvos para Simpar aqui são esses, e o que eu espero para Simpar é que ela continue subindo, tá? Vai voltar lá nos 16,58? Tem boas possibilidades, mas a gente precisa que a Selic caia mais, porque essa é uma empresa, não é bem a empresa, né? A hold, né? E aí você tem empresas de crescimento, movimentos dentro dela,
Por isso, eu espero uma aceleração maior, sei lá, daqui a um ano e meio, com uma Selic bem mais controlada. Beleza? Valmir perguntou: MXRF é uma boa? Eu não gosto do MXRF, tá? Na verdade, não é que eu não goste. Não tenho nada contra e nada a favor com o MXRF. A questão é, assim como qualquer outro fundo, você tem que saber se ele está caro ou está barato. Como o MXRF, ele é um fundo de papel, vamos entrar aqui no Clube FI. Você tem que olhar ali o valor patrimonial dele, que é a referência mínima para um fundo de papel. E o número de PVP em 1 é que ele está sendo negociado pelo valor patrimonial. Deixa eu dar um zoom aqui para ver, ó, para ficar mais claro para vocês. O valor patrimonial dele é 2 bilhões 592 mil. Está, que é R$ 10 o valor patrimonial da cota. Está sendo negociado a 10,56, ou seja, você está pagando mais caro do que ele vale, o que a gente chama de ágio. Eu aceito pagar em fundos de papel até uns 10% de ágio, ou seja, que o PVP chegue até 1,1. Você fala, Mira, então dá para comprar. Não, eu não compraria o MXRF de forma alguma. Por que não? Pelo simples motivo de que se eu tenho diversos outros fundos que estão abaixo de 1, ou seja, estão abaixo do valor patrimonial, por que eu vou entrar agora já pagando caro mais do que ele vale, já pagando ágio, se eu tenho diversas outras opções? Eu só chego a pagar esse 10% de ágio quando o mercado está assim nas suas máximas, como aconteceu lá em 2019. Aí eu aceitava pagar um pouquinho de ágio porque eu não tinha opção. Ou era isso ou você ficava de fora. E aí você não aportava nem nada. Mas no mercado que está agora, nossa, tem muita possibilidade. Outro dia vocês perguntaram no XPCI. Eu tenho XPCI na carteira, eu recomendei, já tem tempo, eu mantenho ele na carteira. Vamos ver o PVP dele. Está 0,92. Ou seja, o valor da cota patrimonial é 94 e no mercado está 87. Da mesma maneira que o MXRF está caro, o XPCI, eu não digo barato, né? Mas ele está abaixo do valor patrimonial. É de se esperar que ele ainda suba um pouco. Então você tem um desconto um pouco maior sobre o XPCI. E eu estou dando só um exemplo. Tem diversos outros ativos, tá? Então, eu gosto do MXRF, não é a questão de gostar. Ele tem uma carteira grande, diversificada, legal, mas por conta disso, por ter quase 1 milhão de cotistas, a galera fica comprando a qualquer preço. E aí tá sempre comprando caro e normalmente, é muito difícil, mas normalmente o preço dele está sempre acima do que deveria. E aí, por isso que eu nunca compro, tá? Eu já indiquei ele, já recomendei no passado, no momento que ele estava barato. Mas eu dificilmente compro o MXRF, tá? JHSF caindo, né? Divulgou um resultado que nem foi um resultado ruim, mas ainda tem alguns desafios para capturar sinergias e aumentar receitas, e o mercado acabou batendo aí no papel, derrubando um pouco o preço da cotação, mas a gente ainda tem uma tendência de alta, é uma incorporadora, querendo ou não, se beneficia com queda de Selic, e isso é o que já representa aqui, a gente já tem esse movimento de alta já pensando na queda Selic, e uma queda aqui é saudável, né? Porque subiu para caramba. Queria até que caísse mais para eu aumentar a posição. Acho que o meu preço médio está lá na casa dos R$3,50, R$4, sei lá, alguma coisa assim. Então, seria interessante que caísse. Por enquanto, as médias, como subiu muito durante muito tempo, as médias ainda não cruzaram para baixo. A média de 9 períodos ainda está aqui, mas se ela continuar caindo, aí as médias vão se cruzar, ela entra em tendência de baixa e vai passar a olhar aqui para a região dos 3,50, tá? Por enquanto, se bem que a queda hoje foi mais forte, ela ainda está em tendência de alta,
porque as médias não se cruzaram. Mas se amanhã perder a mínima e depois ficar andando aqui, não vai ter jeito, vai ser tendência de baixo, tá? XPML 11. Eu nem sei, XPML tá clara tendência de alta, né? Os fundos de shopping têm aquele duplo ganho com a queda da Selic, que é melhor precificação das cotas e também maior circulação de pessoas no shopping, que gera maior receita, que gera maior aluguel, que gera um monte de coisa. Ele está em clara tendência de alta, indo buscar aqui topo histórico, né? Os 118, preço corrigido aqui, região dos R$ 119, é alvo aí para a alta do XPMOLs. Ele que fez emissão, não lembro se a emissão já terminou, isso também deu uma segurada no preço do XPMOLs. Eu tenho na carteira, gosto dos ativos que tem dentro do fundo, inclusive os ativos que tem com a JHSF, lá administrado pela JHSF, Shop Catarina, gosto do XPMOLs, como gosto do VISC também, tá? Na verdade, eu acho que eu tenho quase todos. Eu queria comprar o HGBS, que eu acho que eu não tenho porque estava caro, e aí eu estava esperando ele melhorar o de preço. Tá? VISC estava em emissão, também não lembro se já acabou, não lembro a data, mas também, né, no movimento igual do XPMOL subindo aí, a diferença é que o VISC já passou topo histórico, marcou recentemente, semana passada, novo topo histórico, tá? Raiz 4, Raizen revertendo a tendência de alta para a tendência de baixa. Caiu mais hoje, médias cruzando para baixo, e aí vai ter alvo lá na região dos R$ 3. Tem um alvo intermediário aqui, mas lá na região dos R$ 3, tá? CPLE 6. Copel aqui corrigindo, mas em clara tendência de alta, né? Com essa questão toda da privatização, da desestatização, papel aí subindo. Como eu falei para vocês, eu não compraria. Eu acho que o preço está. Que é um ativo excelente, gosto pra caramba, mas eu parei de comprar. Por quê? Porque ela tende a valorizar e se der alguma dor de barriga, alguma correção, comprando agora, você pode estar comprando topo, tem ações mais baratas. Deixa eu dar uma olhada em Taesa, que vocês também pediram. Como é que está o preço e movimento de Taesa? Como eu falei para vocês, Taesa em tendência de baixa, né? A gente está monitorando aí todos os dias, bateu aqui na média de 72 períodos, tem feito novas mínimas, está renovando essas mínimas e está se aproximando lá dos 33,60, que é o primeiro alvo, e depois o segundo alvo é lá no... Vou ver onde é isso aqui. Lá no 32,47, tá? Eu acho essa região aqui interessante, essa região de compra aí de 32 para 33 interessante. Lançamento de put por aqui também é interessante, né? Fazer um dividendo sintético. Eu desmontei minha posição por aqui, deixei o dinheiro aplicado no CDI, porque ela falou que ia fazer follow-on, que falou que ia fazer não sei o quê, queda do IGPM, reflete nas receitas. A própria empresa, em reunião com analistas, né, no call com os analistas lá, para falar de balanço, falou que poderia reduzir, provavelmente reduziria dividendos para fazer mais investimentos. Aí eu falei, pô, toda a sinalização, mas estava em tendência de baixo, toda a sinalização de queda. Só que depois disso ela subiu. Aí eu deixei o dinheiro no CDI 1, 2, 3, 4 meses do CDI, e aí se eu recomprar ela no preço que eu saí, eu tive 4 meses aí de ganho, né, do CDI, ou seja, vou comprar mais barato. Vou ter mais dinheiro para comprar, mas eu espero ela mais por aqui, nessa região aqui de 32, era meu alvo. Nesse trade de valor, era o meu alvo inicial. Vamos ver se ela chega lá. Mas está caminhando. Vamos ver se Taesa cai. A ESB3, que também é uma opção para quem estava pensando em Copel, tem alvo aqui nos R$ 10. Hoje andou de lado, não quis acelerar essa queda, andou de lado, mas continua com alvo aí nos R$ 10. Tá? É uma opção para quem estava comprando Copel e viu que Copel subiu para caramba. Tá? Chicão, tá comprado em Copel desde 2019? Deixa o trade andar, né? Compramos, né? Eu também, né? Compramos. Professor falando de subscrição de Itaúsa. Itaúsa, eu não li os detalhes, Vanessa, não li os detalhes da subscrição, mas pelo que eu vi os alunos comentando,
é uma daquelas subscrições que Itaúsa já fez diversas, assim, sei lá quantas vezes. Eu acho que eu já entrei pelo menos umas 3 dessa. E aí, ela faz a subscrição por um preço baixinho, 6 e pouco. Só que você vai ter direito a quase nada, né? Uma quantidade bem pequena. Não dá para, caramba, vou comprar um monte. Geralmente é uma quantidade pequenininha, proporcional ao dividendo que ela vai pagar. Aí ela faz assim: vou pagar o dividendo no dia, sei lá, 10, 15, num dia lá de um mês X. E aí, nesse dia, também vai ser o débito da subscrição. Que aí o único trabalho que você tem é aderir à subscrição. Você vai lá, quero participar da subscrição. E aí, no dia do débito, é o dia que ela paga o dividendo, você não precisa nem tirar dinheiro do bolso. Você vai ter direito em dividendos a mesma quantidade que você vai poder subscrever. Então, o dividendo vai pagar a sua subscrição. No final das contas, você vai aumentar sua posição subscrevendo e está tudo certo. Tá? Qual o problema? O único problema é que é pouco. Eu queria que fosse um monte para eu dobrar minha posição em Itaúsa no preço de 6 e pouco. Maravilha, mas é só um pouquinho. É só para a gente ficar um pouquinho alegre, mas é uma quantidade pequena, tá? Eu acho muito legal a empresa fazer isso, mas não dá para ficar rico. Não com um movimento. Você vai ficar rico comprando Itaúsa, comprando ela todos os meses, ganhando bonificação, participando das subscrições, reinvestindo os dividendos durante os 20 anos. Aí, show. Um único evento não vai mudar a sua vida, não muda a vida de ninguém. Agora, essa disciplina durante 10, 20, 30 anos vai ser muito significativa com o Itaúsa, tá? Aí vocês vão falar, mas o Barsi vendeu, porque o Barsi falou que paga pouco dividendo. O problema é que o tio Barsi esqueceu de contabilizar os 10% de bonificação com os 7% do dividendo que ela pagou, que dá quase, em juros compostos, dá quase 20% em 12 meses, o que é um retorno fantástico. Ele estava falando apenas do dividendo e porque ele não gosta da empresa, e está tudo bem. Tudo bem. Eu gosto. E não me decepcionou até hoje. Até hoje, se você olhar o gráfico de Itaúsa, não me decepcionou até hoje. Está andando de lado. Ah, Mira, mas ela está andando de lado desde 2020. A gente compra na base e protege no topo ou vende no topo, trade valor, aumenta a posição. Até prefiro, eu particularmente até prefiro que ela fique fazendo isso aqui, porque eu vou aumentando a minha posição sem que bote mais dinheiro, sem que a ação precise necessariamente subir para caramba, tá? Para mim tá ótimo. Eu quero que ela fique andando de lado, não quero que ela suba, não. Guilherme, o que é MBA? MBA é uma pós-graduação, lato sensu, que você tem no meu MBA, no MBA de Planejamento Financeiro e Análise de Investimentos, você vai concluindo o MBA, você recebe a titulação de especialista em Planejamento Financeiro e Análise de Investimentos, tá? 12 meses de duração, o MBA, não tem TCC, é só as provinhas, tudo bem tranquilo, para que você tenha cabeça e dedicação ao conteúdo, que é riquíssimo, tá? Juliano, o que fazer com um fundo imobiliário se o PVP estiver acima de 1? Depende, Juliana. Aquela referência de 1, ela só é importante para fundo de papel e FOF. Para fundo de tijolo, ela não serve para nada, porque fundo de tijolo a gente faz valuation pensando em fluxo de caixa descontado, em modelo de dividendo descontado, modelo da capitalização de renda, que é como se fosse o dividendo descontado no fundo imobiliário, vários outros modelos de precificação e não o valor patrimonial. Ele só serve para papel e para FOF. Para FOF, você tem um fundo de fundos e o valor patrimonial está acima de 1, eu vendo para comprar outro, porque FOF só serve para você girar a carteira, né? Não tem nenhum grande outro objetivo além disso, de girar, de fazer trade, porque o FOF é um conjunto de fundos. O fundo de papel, aí depende do fundo e depende da sua expectativa. Quando está acima de 1, eu não compro, tá? Compro outros que estão abaixo de 1, porque senão você vai pagar caro. Simples assim, tá? Simples assim. E pagar caro é uma coisa muito complicada para um
um ativo. Quando você paga caro numa ação e é uma excelente ação, tipo Itaúsa, beleza, depois cai e no longo prazo recupera. Para fundo imobiliário, a coisa é mais complicada. Por quê? Porque o fundo imobiliário ele paga muito dividendo. É da função dele pagar muitos dividendos. E aí o que acontece? Por pagar muito dividendo, você obrigatoriamente tem que reinvestir boa parte dele. Num fundo de papel, o ideal é que você reinvista no mínimo 50% dos dividendos. Só que se você reinveste pagando caro, aí você começa a prejudicar o seu patrimônio, o crescimento dele e tudo isso, tá? Beleza? Por isso que para fundo imobiliário de papel tem que ter um pouco mais de cuidado com o valor patrimonial. CVC que o pessoal pediu aí, renovou nova mínima hoje, 2,47, está em clara tendência de baixa, médias cruzadas para baixo, deixou toda a região aqui de suporte para trás, rompeu todos os fundos e vai cair até parar, vai, plaquinha está aqui, ó, vai cair até parar de cair. É o que eu espero para a CVC. Não tem nenhuma referência, ela está indo. Tá igual submarino, cada vez por águas mais fundas e fundas e fundas e fundas, tá? Pets. Eu vi um aluno que comentou que tinha comprado Pets. Olha, ela tinha uma região de consolidação aqui bem clara. Compra no fundo, venda no topo. Só que é assim, quando você vai fazer trade, você tem que colocar um ponto de stop. Quem comprou aqui na base da consolidação já passou o stop, né? Porque esse fundo aqui já foi, esse aqui já foi, esse aqui já foi. Essa região toda aqui já ficou para trás. Então, você já deveria ter estopado no mínimo aqui no 5,49. Ah, Mira, eu não comprei, eu estou querendo comprar. Você compra quando o ativo para de cair e reverte tendência de baixa para tendência de alta. Ela está na mínima histórica, no fundo do poço, 5,08. O que você tem que fazer? Esperar. Por quê? Porque ela vai cair até parar de cair. É o que eu espero para Pets, tá? O MACD está cruzado para baixo, aqui, ó, que já antecipou esse movimento de queda. Aqui em cima ele já tinha antecipado. Aumento do volume, confirmando a tendência. Volume confirma a tendência, teoria de Dow. O que eu espero? É chão. Chão, chão, chão. Nada diferente disso, tá? Pets é para o fundo e além. Klabin. Klabin 11, né? A alta do dólar ajuda a Klabin, e Klabin continua em tendência de alta aí, né? Puma 2 produzindo, tudo isso, aumentando capacidade produtiva. Ela fez algumas correções aqui, suportada pela média de 72 períodos, mas continua aí na sua tendência de alta. Tem alvo no 24,63? 24,63 é alvo para alta de Klabin, tá? Nada diferente. Suzano também estava fazendo o mesmo movimento. Tá? Gustavo, Fernanda, que o pessoal que pediu Clabin. E RDM 11, Iridium. E RDM deu uma queda aqui nos últimos dias. Vamos dar uma olhada para ver como é que está o PVP, porque ele é um fundo de papel, então falar de fundo de papel, o mínimo do mínimo que a gente pode fazer sem olhar, que é o ideal ler o prospecto, mas se olhar aqui, está com PVP de 0,93. Então está um pouquinho. Está acima do XPCI, inclusive, mas ainda está abaixo de 1, tá? Valor patrimonial da cota 89, está sendo negociado a 82. Eu fiz um vídeo no YouTube da Me Poupe, saiu quarta-feira, eu e Danilo Barbosa, justamente sobre ferramentas para você selecionar facilmente. Eu falo do PVP para você filtrar PVP dos fundos de papel lá no site do Clube FI. Você consegue fazer isso de graça, fazer os filtros, e aí você vai ver. O IRDM tem espaço para valorização? Tem, mas existem fundos, como eu mostrei ali o XPCI, com um pouquinho mais de espaço, tá? Engie.
Amorim Engenharia, Vale 3, eu já falei de Vale logo no começo, tá, Amorim? Tá interessante, mas ainda tá caindo. Tem alvo lá na região dos R$ 59, Vale. Engie revertendo a tendência de alta para a tendência de baixa. Tem alvo aqui na região dos R$ 40, 39,40. É alvo aí para a queda de Engie, que está segurando, tende a voltar aqui perto da média de 72 períodos para confirmar o pivô de baixa, tá? Tendência de baixa aqui em Engie, que eu tenho na carteira. A gente comprou ela, acho que por aqui, né? Acho que foi por aqui quando eu recomendei, lá em março. Valorizou para caramba e agora reverter a tendência de alta para a tendência de baixa. São Martinho, tendência de alta, subiu para caramba, corrigiu aqui na média de 72 períodos e voltando a subir, precisa romper o 37,28 para confirmar, mas está em clara tendência de alta aí, São Martinho já rompeu aqui todos os alvos que tinha intermediários, chegou aqui nos alvos e o próximo alvo está nos 49 e 43, esse mais distante aí, mas topo histórico do papel está caminhando para chegar lá, tá? Prio 3, Prio estava em tendência de alta, ativo também, tendência de alta aqui, ó, PetroRio em tendência de alta, fazendo um pequeno movimento corretivo aí, já chegou no alvo de 100%, já chegou no 161, próximo alvo no 261, tá? BRAP, Sidney, olha assim, olha esse gráfico aqui que é o gráfico de Vale. Ó, ativo andou de lado, consolidou, e aí no terceiro toque, ó, 1, 2, 3, ela furou o suporte. Mira, mas eu falei BRAP, eu não falei Vale. Eu sei, eu ouvi o que você disse, tá? Você pode achar que não, mas eu ouvi, eu entendi o que você falou. Só presta atenção em Vale. Vamos olhar BRAP. Consolidando. Mesma coisa. 1, 2, 3. E rompendo. Tudo bem que dá para a gente fazer um fundo até um pouco abaixo, né? Tocou aqui, embolou aqui. E rompeu. Exatamente igual Vale. Alvo na queda nos R$ 20. Por quê? Porque se você olha, entra lá, Sidney, e dá uma olhada no RI de BRAP, e aí você vai ver que BRAP investe em Vale. Bradespar está investindo em Vale. E aí você olha o gráfico de Vale, você vai ver o gráfico de BRAP. Você vai ver o gráfico de BRAP, você está olhando Vale. É a mesma coisa. Então, quando eu olho Vale, serve para BRAP a mesma análise, a mesma coisa, tendência de baixa, vai cair. Vale a pena operar BRAP? Só se você quiser se expor a Vale, só que ao invés de pagar R$ 60 na ação, você vai pagar 20. Mas é a mesma coisa, tá? Claro que vai ter uma diferença aí nos dividendos, porque você está através de uma hold, não é receber diretamente da empresa, mas aí tem que ver o desconto de hold, se ela tem algum desconto. Mas é olhar Vale, é olhar BRAP, tá? O que você vai olhar para a BRAP agora? Ela tem alvo na queda nos 20,86. Só isso. Nada diferente disso, tá? Por isso que eu quase não olho o BRAP. Porque eu já olho a Vale, deu na mesma. Tá? Pecar, Pão de Açúcar. Pecar corrigiu até a média de 72 períodos, se segurou aqui, se romper a máxima amanhã, fica interessante para compra. E a tendência ainda é de alta, a gente tem as médias cruzadas para cima, tendência de alta aqui para Pão de Açúcar, tá? Chegou lá na média, só tem que parar. Não pode fazer igual Itaú, igual vários outros ativos. Foi lá na média e depois continuou caindo. Aí fica feio. Aure 3, Aure Energia. Reverteu a tendência de alta para a tendência de baixa, médias cruzadas para baixo. Rompeu, inclusive, esse fundo aqui. Tem novo alvo lá na região de 12,90. Aure em tendência de baixa.
região de 12,90, tá? Chicão tá dando uma ideia interessante aqui no chat. Chicão é Mirimira, tá? A gente vai operar ao vivo com os alunos do MBA lá na minha matéria de trade, análise técnica e tudo. Eu, Chicão, a gente vai estar lá ao vivo fazendo day trade, mostrando day trade, explicando além de uma série de outras coisas. Então, se você não é aluno do MBA, essa é a sua oportunidade de entrar para aprender isso também. Falou para fazer long short de Vale com BRAP. Esse é um par muito interessante, Vale BRAP, porque Vale, depois que fez a junção aí para novo mercado, juntou Vale 5 com Vale 3, converteu tudo para a ordinária e foi para o novo mercado, porque antes a gente fazia long e short de Vale 5 com Vale 3. Mira, o que é long e short? Imagina assim, você tem um casal, marido e mulher. Eles estão sempre juntos, estão casados, inclusive, né? Casado, não só um casal, eles são casados. Aí o marido, a mulher briga com o marido, ele vai dormir no sofá. Aí vai para cá. E a esposa vai dormir no quarto. O que você acha? Que depois dessa briga eles vão se separar ou eles vão voltar a ficar de bem? Você não acha nada. Por quê? Porque antes de achar alguma coisa, você vai olhar as estatísticas. E aí você vai ver que eles já brigaram várias vezes e depois de uma semana fica tudo de bem. Então você olha as estatísticas dessa separação entre esses pares, esse pair trading que a gente chama, que é o long short, é uma estratégia de operar o pair trading, fazer trade em pares, que pode ser índice com dólar, tem várias estratégias de pair trading, métodos quantitativos, long, short, ele é basicamente método quantitativo, tá? Não é análise, é uma análise técnica, mas não é gráfica. Porque a análise técnica também engloba análise quantitativa e estatística. Aí você vai olhar na estatística lá, quantas vezes eles brigam e se separam. Normalmente já fizeram isso lá mais de 10 vezes no último ano, e depois de uma semana eles se juntam. Então, quando abrir essa separação aqui, o que você olha? O que você acredita? Que o de cima vai cair e o de baixo vai subir para voltar a ficar junto. Dentro de que intervalo? Na média de que isso acontece todas as vezes que aconteceu no passado. Você olha a estatística, normalmente, sei lá, em 10 dias, em 15 dias. Tá bom, você espera um mês para esse movimento. Aí você ganha na queda e ganha na alta. Então você faz o long, que é comprar, você compra quem caiu, e faz o short, que é vender de quem está na ponta de cima, tá? Só que aí você tem que interpolar um com o outro. O próprio Profit tem essa função. Você faz ali, calcula o ratio para ver essa divisão de um pelo outro, para saber quem você vai comprar e quem você vai vender. E aí depois você espera. E aí você não precisa nem que um caia, basta que o outro suba e acabou, você já ganhou dinheiro. E aí você encerra a operação. Isso é a operação de long e short. É um tipo de pair trading que a gente vai falar lá no MBA, lá na minha matéria de trade. A gente vai falar disso e de várias outras coisas, tá? Vamos para outro ativo, CSMG. CSMG que caiu, médias cruzadas para baixo, preço caindo, deu uma subida hoje, né? Sabesp também subiu com notícia aí, não parei para ler exatamente o teor, mas teve notícia aí que o governo de São Paulo vai fazer alguma coisa, Sabesp subiu, talvez isso tenha ajudado a alta de CSMG, mas médias ainda cruzadas para baixo, alvo dessa queda aí de CSMG, região dos R$16, tá? Caixa de Seguridade compra nesse preço para aumentar a posição ou tem chance de cair? Comprei dos 6 aos 9. CXSE. Caixa está em tendência de alta e tem alvo aqui nos 11,47. Mas eu não compraria agora porque BB Seguridade está mais interessante, tá? Então, se tivesse comprado seguradora, eu preferia
comprar BB Seguridade. Caixa Seguridade está lá, perto de topo histórico. Bem que BB Seguridade não está muito longe, mas tem uma distância. BB Seguridade estaria mais interessante hoje do que Caixa, tá? Juliana faz mais turmas do MBA. Juliana, eu fiz o MBA para realizar o meu sonho de fazer alguma coisa tão completa com os meus amigos, trazer todos os meus amigos de mercado para darem aula, para a gente estar junto. Então, essa é a realização de um sonho. Por que eu vou fazer várias turmas? Assim, por enquanto não tenho nenhum objetivo de fazer várias turmas. Eu quero me dedicar a essa turma e realizar esse sonho. E ponto, tá? CSAN3. CSAN3, COSAN, tocou a média de 72 períodos, o que é uma região de compra interessante, desde que ela se segure, tá? Ela tem que fazer esse mesmo movimento aqui. Parar de cair amanhã, fazer um candle positivo, e na superação dos 18,48, dá a sinalização de compra de entrada, tá? Flávio, valeu, Flávio, pelo superchat. Grupo Mateus, vamos ver. A gente viu aí o movimento de Pão de Açúcar e também do Carrefour. Vamos ver agora. GMAT3. Grupo Mateus. Grupo Mateus se segurando, igual o Pão de Açúcar se segurando, mas está aqui fazendo uma região 1, 2, 3, e aí tentou dar uma rateada aí no quarto ponto, mas está consolidando. Pelo menos as médias não cruzaram para baixo. Deu uma rabiscada aqui, mas hoje já voltou para cima da média de 72 períodos, que é uma referência interessante de suporte, tá? Ficaria mais claro a superação da máxima de hoje para um ponto de entrada. Fica um pouco mais interessante. Galera, por hoje é só. Lembrando que amanhã tem a primeira aula ao vivo do MBA, o MBA de Planejamento Financeiro e Análise de Investimentos. As aulas gravadas já começaram na terça-feira, a ambientação foi na segunda-feira, mas você ainda pode entrar e os 12 meses valem a partir da época, da data que você efetuar a sua matrícula. Mira, como é que eu efetuo a minha matrícula? Você comprou o MBA, você recebe um e-mail da Anhanguera, da Cogna, para fazer a matrícula. E como é que você faz essa matrícula? Quando você abrir lá, entrar no site, botar seu CPF como login e senha, já vai pedir os seus dados. E aí você vai preencher lá com seus dados, RG, CPF, as coisas lá. Deu ok? Pronto. Aí você efetivou a matrícula e são 12 meses a partir desse momento, tá? E as provas, que são bem tranquilas, você tem até o final do ano, até meio de agosto, para fazer as provas. São 12 meses praticamente a partir do início do curso, tá? A última matéria lá é que não vai ter tanto tempo, porque o prazo para terminar o MBA são 12 meses a partir da matrícula. Vou esperar todas e todos vocês no MBA, tá bom? É um grupo muito menor, muito mais fechado, para a gente poder trocar muito, vai ser uma troca muito rica. Estou pensando até em fazer várias aulas no Zoom para a gente poder abrir a câmera para vocês falarem, a gente olhar, debater sobre os cases, os casos e gerar muito conteúdo, tá bom? Beijos, amanhã tem giro, bota o link, bota aqui os ativos que vocês querem para o giro de amanhã na descrição do vídeo. Beijos e até mais. Tchau, tchau.